Neste vídeo, você vai acompanhar mais informações do caso ocorrido na década de 70, na região conhecida como Morro do Careca Xixá, que fica a 9 quilômetros do centro de Batalha. Novas revelações surpreendentes e a notável ação militar por trás dos fatos ocorridos. Acompanhe. No primeiro vídeo, mostramos testemunhas que relatam um grande estrondo no Morro do Careca e na semana seguinte movimentações de vários helicópteros nos morros realizando pousos e decolagens com frequência. Posteriormente, testemunhas assumem que equipamentos eletrônicos descarregam quando estão nos morros, como também o morro exerce um campo eletromagnético onde as rochas são magnetizadas. Relatos de testemunhas dizem que havia militares e pesquisadores americanos e canadenses. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Igor Patrick da UPUP e nós estamos agora nesse segundo vídeo trazendo mais informações sobre o caso do objeto que caiu, que supostamente caiu na região do Morro do Xixá, conhecido como Morro do Careca, próximo de Esperantina e Batalha. Nosso pesquisador Samuel Carvalho trouxe novas revelações sobre este caso, que na década de 60, no final da década de 60 para 70, moradores afirmam ter ouvido um barulho de um objeto caindo nesse morro. E segundo os moradores, confirmaram que semana seguinte, helicópteros militares estiveram no local, principalmente com pesquisadores americanos e canadenses. Samuel fez uma investigação mais detalhada, buscando pessoas, moradores da época, que testemunharam até mesmo esses pesquisadores, mais especialmente um pesquisador americano que se instalou na cidade. E esse pesquisador, ele sempre era visto realizando acampamentos, vigílias em locais próximos ali da região do Morro do Careca e sempre levando equipamentos como lunetas, telescópio, e isso despertou uma certa curiosidade na população por estar vendo sempre este homem fazendo essas incursões. Segundo pessoas, afirmaram que ele dava aula também de inglês na cidade e, de uma certa forma, levantou um pouco de suspeita. As investigações continuaram e Samuel também conseguiu até material de informações do jornal da época, onde no jornal da época afirma que houve realmente uma incursão militar naquele período e, sendo assim, trazendo aí à tona, né, sobre os casos ocorridos. Em uma investigação mais preliminar, foi descoberto que naquele morro eles incluíram um marco geodésico. Esse marco geodésico ele é uma rocha feita de cimento, colocada uma placa de metal sobre ela, dando ali informações de latitude e longitude, como o órgão do IBGE ele realiza em várias cidades do Brasil, e principalmente pelo fato de que aquela região ela tem ali um indício de um campo eletromagnético muito grande. Então aquele marco geodésico ficou colocado ali naquela região, e moradores chegaram a ver, chegaram até mesmo até destruir. Pelo fato de que nessa região, moradores afirmam também, como vocês viram no primeiro vídeo, componentes eletrônicos que descarregam de uma certa facilidade.
e câmeras digitais não funcionam, então leva a crer que esse campo magnético é muito grande na região. Até mesmo rochas, como foram vistos, essas rochas também elas são magnetizadas. Segundo Samuel Carvalho, referente às grandes pesquisas que ele realizou nesta região e principalmente até com pessoas ligadas ao exército, afirmam ter acontecido algo, mas não podem repassar mais informações. A princípio, toda investigação que venha a ter o acompanhamento militar é praticamente zero a possibilidade de você conseguir realmente saber exatamente o que aconteceu pela questão do acobertamento militar. Então a gente ainda está em processo de maiores investigações e aqui eu vou deixar o vídeo na íntegra da pesquisa realizada pelo Samuel. Eu quero que você possa avaliar de uma forma mais crítica, né? Até dizendo assim, para que você possa entender exatamente o que aconteceu. Porque nós sabemos que todos aqueles casos famosos que aconteceram, houve a intervenção militar e, infelizmente, direcionou um novo curso, né, nos resultados desses casos ocorridos. Então eu quero que você possa avaliar este caso de uma forma mais crítica e nós estaremos trazendo mais informações sobre esse caso, que ele não para, porque segundo as investigações foram realizadas outras incursões também no Ceará, bem semelhante, mas nós sabemos que nesses locais de campo geodésico, onde é colocado esses marcos geodésicos, são realmente demarcações de territórios, segundo o IBGE, com relação a latitude, longitude e localização. Era uma das formas que eles trabalham de localização e são espalhados por todo o Brasil. Agora foram colocados não um na região, né? Foram colocados mais, né? E que não é comum, né, de acontecer nesses marcos geodésicos colocados em um local só. Então segue aqui o vídeo e que você possa por suas próprias deduções, ter aí uma definição melhor sobre esse caso. Mas novas investigações serão realizadas. O que os moradores relataram e relatam eram os marcos geodésicos, a qual eu vou mostrar para vocês como que é esse marco geodésico. Esse pilarzinho aqui com essa placa de metal em cima. O marco geodésico ele traz informações sobre latitude, longitude, altitude e o campo gravitacional daquele local, daquela região. Aqui traz algumas referências, vem aqui escrito algumas informações sobre latitude, longitude, como eu já expliquei para vocês aqui em cima. Então, vamos colocar aqui 3 pontos fundamentais sobre esses marcos. O que significa mais ou menos esses marcos? Esses marcos podem significar o seguinte, que ali houve uma grande pesquisa, pela forma de ter 4 marcos no topo de 4 morros. Isso é evidente que houve mesmo uma grande pesquisa naquela região. E quando a gente leva esse assunto para alguns historiadores, pesquisadores, né, dessa área, né, que estuda também sobre georreferenciamento feito pelo Exército e pelo IBGE, eles dizem o seguinte, que acham que esses militares estavam fazendo georreferenciamento ali naquela região, na qual na década de 60 o governo, né, na época o governo federal, decretou que fosse feito esse georreferenciamento em todo o território brasileiro. Só que existem alguns pontos curiosos e intrigantes que mexem com a minha cabeça, com a minha imaginação, né? Em relação a esse campo de pesquisa que eles realizaram, sem ter comunicado aqueles moradores daquela região, porque eles não tiveram cuidado na época de chegar ali e
atrás dos moradores que moram bem próximo do morro e comunicar sobre esse estudo, né? E sobre esses marcos que seriam postos ali no topo dos morros, a qual não aconteceu. Não comunicou a ninguém ali daquela região. O pessoal simplesmente via aquele pessoal lá no topo dos morros, né? Descendo, indo para toda a região ali, aquele círculo, né? Que ali é um círculo, os morros ficam todos eles próximos, juntos do outro, quase bem próximo mesmo do outro, né? Um raio assim de 400 metros, os morros são bem próximos do outro. E todo mundo viu aquela pesquisa, e eles ficaram lá até a noite, inclusive até a noite eles ficavam lá. Todo mundo achou estranho, né? E esse historiador passou para mim aí o seguinte, que poderia ser isso aí, mas como, né? Eu questionei isso para esses historiadores, esses pesquisadores, eles falaram que tem isso, que realmente houve uma omissão, né, desse pessoal de dar as informações àquelas pessoas, né, do que se tratava. Porque eu questionei o seguinte para esses pesquisadores, se era um estudo, uma pesquisa realizada como qualquer outra, né, esse segmento partindo do princípio a dar informação à população em geral, né, porque era algo que era o governo, eles tinham que primeiro comunicar, principalmente a dona da terra. E a dona da terra, que era do primeiro vídeo, que é a dona Salverina, e na época ela ficou sem saber o que estava, né? E por que as pessoas destruíram esses marcos que eu estou mostrando aqui na foto? Porque não foi comunicado sobre o que se tratava esses marcos lá naquela região. Qual era o estudo relacionado a esses marcos? E o pessoal destruíram, caçadores, caçadores nas suas caçadas noturnas, né? Aí de dia mesmo via aquela base de concreto, né? Com aquela chapa de metal, achava que era algum tipo de, sei lá, de uma carazada, como eles chamam lá, né, os nativos. Uma coisa fora do comum, né? Seria uma coisa que não era da terra. E aí eles destruíram todos os 4 marcos, eles destruíram. Então, e para ser bem breve, o que eu descobri mais sobre esses marcos, né? O que esses marcos me trouxe, né, para poder estar debatendo aqui algumas questões. Eu vou mostrar outro marco geodésico, não está fixado onde era o local dele. O local onde ele se encontrava fica na distância de 500 metros aonde ele hoje está. Entende? Ele foi arrastado de lá. Por quê? Porque aconteceu a mesma coisa aqui, quase que parecido. Ninguém sabia o significado desse marco, ninguém sabia. Aí muita gente achava que era alguma coisa do outro mundo e alguns moradores lá, eles arrastaram essa base, né, esse marco de concreto, para ver se destruía, né? Mas na verdade esses marcos foram feitos muito bem reforçados, né, na época. Então, o que aconteceu aqui? Aí veio esses 2 historiadores aqui, pesquisadores, né, lá da região, e foi entender qual era o real motivo, o significado desse marco, né? O que se tratava esse marco posto ali no morro do navio. E eles não descobriram, viu? Tá na internet, se vocês quiserem pesquisar, eles têm apenas especulações sobre esse marco, né? Não há nada concreto. E qual é a maior especulação, né, em torno desse marco? É que alguns historiadores acreditam que ele foi findado nessa região, na época, pelo Serviço de Topografia do Exército, para a realização de uma construção de uma base aérea militar. Porque na época, esse marco aqui hoje, ele ainda conserva ainda algumas inscrições, ele traz a numeração, o ano de 1944, no período da guerra mesmo, onde essa base aérea ia fazer o monitoramento daquela região, onde ia ser desencadeada ali ações, operações de guerra, né? Porque o mundo vivia uma guerra nessa época.
Eu já disse, só existem especulações, não há nada concreto, né, em todo esse marco. Envolve ainda muito mistério envolvendo esse marco, como também aqui na nossa região. Não há nada conclusivo. Ali ser realizado, né, um estudo muito avançado, ligado a outras pesquisas que não seja de cunho governamental, né. Tudo leva a crer, pela forma onde ali na região do Xixá foi findado os marcos, a dinâmica dos entrelaçados ocorridos, envolvendo ali as questões de comunicação entre as pessoas da região, os moradores. Tudo leva a crer que realmente ali foi uma missão secreta. Uma missão secreta onde os marcos, propriamente dito, eles foram findados e colocados como maneiras de tentar, vamos dizer assim, enganar o real motivo dessa ação que ocorreu ali no Xixá. Vou mostrar aqui para vocês também alguns aqui é um desenho, né? Esse aqui é alguns dos objetos que os moradores, né, alguns moradores vê ali na região do Xixá. Aqui é um desenho, um retrato falado, né, foi passado para mim. E esse objeto aqui, ele é conhecido na região como meia-lua, né? Os moradores chamam ele de meia-lua, pequenas meia-lua. Esse objeto, ele traz a tonalidade verde aqui e no meio azul e embaixo amarela, como se fosse uma fumaça, né? Bem pouca, mas as pessoas me relataram ver bastante esse objeto sobrevoando ali em torno dos morros. Eles comparam o tamanho dele como se fosse o tamanho de um Fusca, um carro popular. E tem outro objeto também frequente naquela região, que são as famosas esferas, né? As esferas que são denominadas de sondas. Algumas com meio metro, algumas com 1 metro. Essa aqui, elas andam juntas. Os moradores me relataram. Eu não posso mostrar os moradores aqui porque eles pediram sigilo total, né? Infelizmente, né? Tem muita gente que ainda tem que não pode falar, né? Tem medo, né? O que o pessoal vão dizer. Mas eles me relataram o seguinte, que lá no morro da região do Xixá, vê bastante essas sondas aqui, ó. Essa sonda com... Aliás, essas sondas não. Essas esferas juntam. A da frente é sempre a maior e elas andam em movimentos sincronizados. Se uma vai para a esquerda, as outras vêm. Vai também. Se vai para a direita, a outra também vem. Eles acham que essas esferas, né? Eles chamam lá de bola, né? Bola de fogo. São interligadas uma nas outras, porque elas fazem movimento perfeito, uma acompanhando uma a outra.